Por falar em craque, ó, Henrique Fernandes aqui. Muito obrigado, Lúcio. Tem que colocar uma foto sua montagem aqui nesse telão também, né? Não tamanho desses dois de jeito nenhum. Agora tá ficando preocupante esse papo. Você viu o jogo ontem, né? O que você achou? Vi o jogo, achei que o ataque deixou bastante a dever. Foi inclusive o tema principal na entrevista coletiva do Cuca, né? Ele fez críticas, principalmente aos meias. Se a gente for analisar, ele tira o Scarpa no intervalo, o principal meia desse time do Atlético. E aí isso acaba também se refletindo no ataque. O Hulk passa a ter que circular mais, também não entregou um bom jogo, já não tinha jogado bem contra o Vitória. Então, o setor de criação foi muito bom no estadual. Coelho e Scarpa, principalmente, eu acho que tem que ser uma melhora urgente pro Atlético. E o Neymar gerou preocupação ontem, né? Preocupação. Mas assim, o Neymar foi bem vigiado pelo Atlético, né? Acho que o Atlético conseguiu fazer as neutralizações, mesmo sem o Alan Franco, que é o principal marcador de meio campo. E acho que o grande problema do Neymar tem sido o corpo dele, né? Mais uma lesão. Eu lamento muito, porque eu vejo no Neymar potencial, evidentemente, para recuperar, de ser um líder na seleção, só que tá com dificuldade no Santos, né? Primeira vez dele como titular, Jogou né? 45 minutos contra o Fluminense ontem, começou jogando, foi até os 32 do primeiro tempo, sem grandes jogadas, sem conseguir ser um jogador tão forte assim. Depois de ter ficado 42 dias sem acho que não foi uma boa noite pro Neymar. Vamos ver se ele vai se recuperar rapidamente, né? Pra poder estar à disposição rapidamente também pro Santos. Ô, Henrique, ó, e hoje Cruzeiro e Bahia, 9h30 da noite. Turma de casa. Olha, sinceramente, ontem eu me dei conta de que eu estava errado na avaliação do Atlético. Muita gente falou comigo, olha, Campeonato Mineiro não dá para tirar como referência. E eu tirei, porque eu achei que o Atlético estava pronto e faltava alguma coisinha que o Cuca poderia ajeitar para o Campeonato Brasileiro. Mas a cada jogo do Campeonato Brasileiro a gente percebe que realmente o Atlético está muito aquém do que se espera de um time competitivo que possa brigar até por um G4, por exemplo, porque o primeiro jogo contra o Grêmio também foi uma enganação pra gente, porque o Atlético dominou, mas olha onde o Grêmio está, né? Olha o Grêmio onde que ele está, né? Sem treinador, também não está ganhando de ninguém. E ontem, sinceramente, eu fiquei decepcionado, porque quando eu chego para ver uma Vila Belmiro com 10 mil torcedores, né? Até estava muito cheio, 10 mil lá é muito cheio, uma pressão, mas eu achei que o Atlético teria uma condição de fazer algo diferente, um time que pudesse jogar para cima, sem respeitar. Achei que no começo do jogo, inclusive, a questão do Neymar, há um excesso de respeito do Atlético em cima do Neymar, né? Mas depois disso, o que eu vi quando começou a bola rolar, no primeiro tempo o Atlético não criou nada. E foi só acuado pelo Santos, e o Santos em cima. No segundo tempo, o Cuca muda um pouco a postura do time para marcar o time em cima. Tinha que fazer isso, estava perdendo de 2-0. Né? Mas o Atlético também vai dar o primeiro chute a gol com 29 minutos do segundo tempo, um chute do Rony, que o goleiro faz uma boa defesa, depois tem mais 2 chances. É muito pouco para um time que fala que quer ser competitivo. O elenco do Atlético, nós vamos falar do elenco? Problema do elenco? Sim, a HG falou aí, o banco do Atlético ontem, mais uma vez, não é uma situação de resolver. Eu até estava vendo uma discussão suas hoje sobre o Gabriel Menino, né? Por que o Gabriel Menino saiu do time? Mas quando ele entra, vocês viram o que ele fez ontem? Não acertou um máximo. Mas é uma outra situação. O contexto está errado. Não, tudo bem, mas ontem ele entrou, ele poderia... já vivia uma pressão. Não tem problema. Dizendo, então, que ele tem que ficar no banco. O que eu estou falando é que ele não vive um grande momento. Eu não acho que o Gabriel Menino vive um grande momento. Eu acho que às vezes ele é meio disperso, por isso que o Cuca tirou ele do time. Peraí. Eu acho isso. Mas eu acho que existe um problema. Existe um problema. A diretoria do Atlético. O Scarpa está disperso, o Hulk está disperso. É onde eu vou chegar. O problema do Atlético é o seguinte, os jogadores, tem vários jogadores que não estão... Questionei isso ao Cuca ontem de novo, porque ele falou sobre isso. Estão abaixo. Mas você tem alguma peça de reposição para colocar no lugar? Não tem. Mas aí o Cuca tem que se virar. Pois é, aí é o problema da diretoria lá atrás, que errou no planejamento. Errou em quê? No planejamento. Beleza, Thiago Não Fernandes. contratou, achou que o elenco do Atlético, por conta do Campeonato Mineiro, era um elenco adequado, e eu embarquei nessa. Eu embarquei nessa e achei também. E agora... tá faltando as peças aí. Nós tomamos um gol ontem, eu falo o Atlético, né? Tomou um gol em que 2 jogadores do Santos subiram sozinhos, bateram a cabeça e sobrou para o Zé Ivaldo. Se você tem dúvida que eu sou atleticano, eu não posso falar que time você torce, que eu não vou te queimar aqui. Eu sou São Paulo. Eu ia falar isso. Aí você torceu para que time ontem, se você é São Paulo? Ninguém pro futebol. Eu torci pelo caos. Mas sempre, né? Mas enfim, eu estou decepcionado demais com o Atlético e o problema é que nós vamos voltar a falar pro torcedor. Janela só em Você junho. não respondeu minha pergunta. Essa aí é a realidade? É a realidade do Atlético. Ótimo. Eu também estou com você. Para mim, a realidade, lamentavelmente, a realidade é essa aí. Pois não. Boa tarde para todo mundo. Qual lição se tirou do ano passado? Os torcedores, de uma forma geral, o Atlético, que precisa ter o melhor planejamento para se ter um grande time. Montar um elenco que supra suas necessidades ao longo de uma temporada. Correto? Sim.
Era uma lição. Ela foi cumprida para a atual temporada? Não. E aí, quando eu volto lá em janeiro, falo assim, ó, gente, na primeira semana, quando o Cuca chega e fala sobre a necessidade de jogadores, de um elenco mais cascudo, era ele já mostrando que precisava desses jogadores. E ele faz esse alerta, ele te deixa claro que o Atlético precisava de jogadores para uma temporada longa e desgastante. E os reforços foram chegando a conta-gotas. Eu estou errado? Não, eu não estou errado. Tá aí para todo mundo ver. O janeiro, fevereiro... Mas é problema eles chegarem a conta-gotas? Vamos chegar lá, Tio. Deixa eu concluir o pensamento. Eu não acho que seja problema, Só para concluir. Aí a janela, você pode me ajudar nessa? A janela fechava quando? A primeira, você tira o cara, agora você pede ajuda dele. 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Eu lembro que eu e o Valu ficava falando assim, faltam tantos dias. Toda vez que a gente ia falar, faltam tantos dias. E o Cuca também gritando nas coletivas que precisava. Então, naquele momento, o Atlético precisava ter agido. Mas ficou na ilusão que o elenco era bom. E o Atlético vivendo a pressão de ganhar jogo em cima de jogo dentro do Campeonato Mineiro. Mas não pensou na temporada. Não pensou que aquele elenco se tornaria curto. Não pensou nos desfalques. Esse era o problema. Isso, Ti. Mas o Atlético teve mais uma janela, Elton. Não, gente, ou então pensou e pensou diferente da gente, Elton. E a gente sempre bate na tecla. O Tomás Pochettino, como diz o Cuca no caso do Pierre, lá atrás, que acho que 2011, 12. Tava prontinho pra vir. Prontinho pra vir, barrar a saída dele. Você vai continuar falando, eu preciso agora dar um tom. Não tem jeito, eu tenho que falar, gente. Sabe por quê? Porque os programas, Elton, você faz parte. Pão do povo, Elton Novaes, Thiago Fernandes. O problema do Atlético hoje, ele é por não ter entendido os recados da temporada. Eu acho que o problema do Atlético hoje, ele é por não ter entendido os recados da temporada passada. Eu acho que a temporada passada, ela deu um escárnio pro Atlético, falou assim, olha, você só chegou a brigar contra o rebaixamento na última rodada porque você teve um período dentro do campeonato que você não tinha atletas para colocar em campo. Então os erros do Atlético, ontem falamos sobre isso e estamos falando de novo, porque hoje escarnou ainda mais, deixou mais escancarado todos os problemas do Atlético. Ontem a gente comentou isso, você falou assim, Elton, o ano passado foi em junho e julho, estamos em abril, e o Atlético... As contusões começaram em março. Isso, março, abril. E se é um aprendizado do ano passado... É um não aprendizado, né? É uma lição que já podia ser tirada do ano passado. Direção. De quem é a responsabilidade? Direção. Mas o Breno acha que nesse momento a gente não pode criticar a direção. Mas eu discordo. O Breno falou isso na segunda-feira. Eu discordo do que o Elton falou. A gente não tem que criticar a direção. A gente tem que criticar os jogadores e o Cuca. O Breno falou que tem que blindar a direção nesse momento. Sabe por que eu discordo do que o Elton falou? O Breno Galante aqui nesse programa na segunda-feira. Agora me dá o direito de resposta. Você não deixou falar. Peraí. Disse que tem que blindar a direção. Meu papel aqui, às vezes... agora não tem que Não, eu tô olhando pra você às vezes e o Comini tá falando comigo aqui no ponto. Então eu tô olhando pra você, mas tô prestando atenção no que o Comini tá falando. O Elton me tira sarro da minha cara de que eu falo, Elton, acabei de falar, mas tô prestando atenção. Eu discordo com o Elton. Você falou que tem que blindar a direção. Vou falar agora sobre isso. O Elton virou e falou o seguinte, porque aí houve uma lição pra diretoria. Ok, houve a lição, a diretoria aprendeu, só que na visão da diretoria... Não, calma, na visão da diretoria, eles enxergam diferente da gente, que excelente dá conta. O que é isso, Eles enxergam. Não, peraí. E eu não sou a favor disso, não. Eu não concordo com isso. É porque o Elton virou e falou o seguinte. Ele virou e falou assim, olha, o Atlético aprendeu a montar um elenco. Não aprendeu. Não, deveria ter aprendido. Não, eles acham que eles aprenderam. Não aprenderam. Por quê? Porque aí eles trouxeram reforço? Trouxeram. Eles trouxeram o Rony, Coelho, né? O Natanael, Júnior Santos. Eles trouxeram. Se você chegar e conversar com o Paulo Brax, como eu fiz lá, ele vai virar pra você e falar assim, nós trouxemos fulano. Nós temos um planejamento, nós vamos usar a base, tudo bem. Só que é o seguinte, enganou, né, Breno? Esses jogadores, eles não estão entregando dentro de campo você não caiu nessa o que a gente espera. Não. E outra, ainda existe uma lacuna porque saíram jogadores que não vieram. Você não caiu nisso, né? Não, cara. Deixa eu te falar. Tanto eu não caí que eu estou aqui falando que eu não concordo. Então, a diretoria então você concorda comigo? Não, porque você virou e falou o seguinte, que a diretoria não entendeu
que existia necessidade. E não entendeu. Não, na cabeça deles, eles entenderam e eles trouxeram. Eu te provo que não entendeu. Não, eu te cara, provo. Eu você te não provo que não entendeu o que eu tô entendeu. Peraí. Saíram 16. Chegaram 10. Então você tem uma lacuna de 6. 6. Então faltam 6 dentro da qualidade que o elenco pede. Faltam 6. Na cabeça do Cuca, ele pediu mais 3. A lacuna ficaria ainda de 3, mas que nesse momento seria melhor do que o que estamos vendo. Só vou deixar claro aqui. matemática. Aqui, ó, eu vou deixar. Torcida atleticana, depois dessa derrota do Galo para a equipe do Santos, muitos torcedores já não querem mais ver o Cuca à frente do Galo, né? E pedem a contratação do técnico Dorival Júnior. Eu vou falar uma coisa para vocês, isso é uma grande loucura. O Cuca chegou agora. Por isso que eu botei até na capa do vídeo. Seria uma boa, né? O Dorival Júnior, novo técnico do Galo. Como assim? O Cuca acabou de chegar, sabe? Temos uma temporada toda pela frente. Então isso aí não passa de fake news. Só para deixar assim, só para avisar a vocês, né? Para confirmar que o Cuca não vai ser demitido do Galo nesse exato momento. Ele permanece à frente. O cara chegou agora, tá implementando sua nova filosofia. Já pediu reforços para a diretoria do Galo. Então assim, com muita calma. A gente sabe que o Dorival Júnior ganhou títulos de Copa do Brasil e de Libertadores com o Flamengo, ganhou títulos de Copa do Brasil com o São Paulo, né? Mas o Cuca acabou de chegar, é um cara que também já ganhou muitos títulos, é o maior treinador do Galo, né? De todos os tempos, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro. Então assim, vamos ter calma. O Cuca não vai sair do Galo agora. Tá? Só para deixar muito claro para vocês, isso aí não passa de fake news, essa que é a verdade. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!